Como cuidar melhor do nosso dinheiro? No estudo de hoje, nós vamos ver dicas importantes para ter um planejamento financeiro e nós vamos entender princípios bíblicos que vão nos ajudar a administrar os nossos recursos com sabedoria. É agora Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Olha, ontem nós começamos conversando um pouquinho sobre administração financeira, né? A importância de começarmos o ano administrando da melhor forma os nossos recursos. Isso é importante. O Senhor deseja que a gente administre melhor. A gente deve buscar sabedoria, a gente deve ter os nossos recursos para que a gente exalte o nome do Senhor, mas para que a gente abençoe também as pessoas. Isso é extremamente importante, extremamente desafiador, porque, infelizmente, a gente vive hoje em um mundo que nós somos motivados ao consumismo e, por outro lado, dentro de ambientes religiosos, infelizmente, se aproveita desta, Deus ser usado como um instrumento para me abençoar, né? Deus é só aquele que vai me prover recurso e não aquele que é a fonte de tudo e que eu devo adorar. E movimentos religiosos, infelizmente, se aproveitam dessa situação para enriquecerem. E nosso objetivo é trazer aqui reflexões bíblicas para que você tenha um momento abençoado e que 2025 seja um momento importante para você quando a gente fala de recursos financeiros. E hoje a gente vai conversar de uma forma um pouco mais prática sobre isso. Olha, se você deseja aprofundar os conhecimentos, o nosso tema dessa temporada Entre Família está falando sobre vários assuntos, inclusive sobre este assunto de finanças. Então você pode pedir a sua revista Esperança sem nenhum custo, tá? Sem nenhum custo, pode acreditar. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Receba aí na sua casa, tá bom? Você também pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto, a gente tem aqui na Novo Tempo, a gente fez essa revista já, a nossa revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você procurar aí no nosso canal no YouTube, você vai encontrar, no ano retrasado, a gente fez no mês de dezembro, uma temporada só sobre educação financeira à luz da Bíblia. Então, essa é a nossa revista dessa temporada, com os vários temas. Se você quiser aprofundar o tema das finanças, está aqui, ó. Tá bom? Então, não esqueça, peça a sua revista Esperança Entre Família ou o Educação Financeira à Luz da Bíblia, para que você tenha aí várias lições sobre como administrar os recursos. Combinado? Tá bom? Vamos orar e vamos conversar um pouquinho mais? Senhor, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Talvez eu estou orando nesse momento e algumas pessoas que me ouvem têm dificuldade de administrar os recursos, estão vivendo com dívidas e têm problemas em se confrontar. Eu oro para que o Espírito Santo toque no coração, essa pessoa busque ajuda. Por favor, meu Deus. Outros talvez tenham recursos, mas sejam egoístas. Não estão preocupados em abençoar outros. Por favor, meu Deus, toque nesse coração. Eu clamo por isso agora. Eu oro por cada família. Oro para que os recursos desta família sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho, conversar um pouco mais sobre esse assunto. Eu estava mencionando, a gente vive num mundo extremamente consumista, né? Isso mexe com as nossas emoções e para algumas pessoas, você sabe que algumas pessoas precisam trabalhar até seu lado emocional porque compram por impulso, sabe? Você sabe que existem até, assim como existe uma ajuda para pessoas que têm vícios como a bebida, a droga, né, que são os AAs, a gente tem também ajuda para pessoas que são compradores compulsivos.
E algumas dessas pessoas, né, que os compradores compulsivos, seria importante buscarem ajuda emocional, porque o Senhor deseja abençoar a vida da gente. E quando eu me torno um indivíduo controlado por aquilo que eu compro, eu estou com problemas espirituais também, psicológicos e espirituais. Você sabe que o livro de Provérbios na Bíblia é um livro de conselhos, daqueles que viveram, daqueles que já tiveram experiência. E entre esses conselhos está o capítulo 21 e o verso 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Olha que interessante. Aquele que aprende a administrar, a cuidar dos recursos, esse vai ter esses recursos. Mas aquele que é insensato vai desperdiçar os seus recursos. Ou seja, não vai ser zeloso com aquilo que ele vai ter. Lucas capítulo 14, verso 28, como a gente mencionou ontem, a gente tem na Bíblia inúmeros conselhos sobre questões financeiras. O Senhor gastou tempo falando sobre isso, sabendo de que os recursos realmente são importantes e que, de alguma forma, eles contagiam, né, o ser humano, o dinheiro, né, o poder. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Deixa eu só voltar aqui, verso o 14, 28. Né? O contexto desse verso está falando sobre o serviço ao Senhor, né? O discipulado, os princípios do discipulado, os princípios de seguir ao Senhor. E o Senhor vai usar... Então a ideia primária do texto está falando sobre o discipulado, sobre seguir ao Senhor. Mas ele vai usar aí essa ilustração, esta parábola do indivíduo que vai construir uma torre. Será que ele não vai calcular primeiro aquilo que ele vai construir? Porque se ele não acabar, ele vai ser zombado. Ele vai ser desprezado pelos outros. De alguma forma, a gente pode usar esta parábola, mesmo que a gente esteja falando sobre o discipulado, a importância de seguir ao Senhor, a gente pode usar essa parábola no que diz respeito aos nossos recursos. Ou seja, aquilo que eu estou investindo, ou aquilo que eu quero investir, aquilo que eu tenho como propósito, eu estou me planejando para que isso seja executado? Posso até usar um exemplo aqui. O que você gostaria de adquirir esse ano? Isso é importante para mim. Quando a gente fala sobre aquisição, sempre é legal a gente lembrar aquelas 3 perguntinhas, né? Eu tenho dinheiro para isso? Eu realmente preciso disso? Tem que ser agora? Então, antes de eu comprar, eu deveria fazer essas perguntas. Eu tenho dinheiro? Eu preciso realmente? Tem que ser agora? Então, você tem um sonho, um objetivo. Eu esse ano preciso investir em tal coisa. Você tem dinheiro para isso? Estou falando da pequena compra como um investimento maior. Não, eu não tenho. Então, o que eu vou fazer dentro dos recursos que eu tenho para que eu para que eu obtenha esses recursos para adquirir isso? Isso realmente eu preciso disso? Não, isso realmente eu preciso. Tem que ser agora? Não, não tem que ser agora, até porque eu não tenho dinheiro. Então não faça uma dívida se não está dentro do seu planejamento. E faça uma dívida dentro daquela que os especialistas chamam da boa dívida, né? Por exemplo, você vai comprar uma casa, né? Dentro daquilo que você tem condições, entende? Agora, não esqueça, se você não tem recursos, não faça a dívida. Se não está dentro do seu planejamento, não compre. Não compre. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Coloque dentro do seu planejamento, porque o Senhor deseja que a gente tenha sonhos. Agora lembre, nada disso que eu vou adquirir é a realização da vida,
a realização é olhar para o Senhor, a gente falou ontem, como aquele que me dá todas as coisas. O outro conselho, voltamos a Provérbios, capítulo 21, verso 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, aquele que é diligente e que planeja e faz isso a longo prazo, este vai prosperar, esse vai ter. Mas aquele que quer ganhar muito rápido, e eu quero dizer para você, querido, essa promessa do ganho muito rápido, os especialistas dizem, isso é um caminho de perdição. Nós vivemos hoje, no mundo nosso aqui, falando, no mundo de... Vou abrir uma janela aqui, né? Da questão das apostas, por exemplo. Não há lugar para um cristão dentro do mundo das apostas. Isso não está de acordo. A gente tem que ser bem claro aqui. O texto é muito claro. Aquele que é diligente, aquele que planeja, vai ter abundância. Mas aquele que quer, enriquecer de forma rápida, esse está fora do plano do Senhor. Então não esqueça, no mundo das apostas, não há lugar para aquele que se diz ser um seguidor do Senhor Jesus. O Senhor não deseja isso. O Senhor deseja que nós tenhamos planos diligentes. Ter um planejamento financeiro é essencial, pois ele vai influenciar diretamente a sua qualidade de vida, sua segurança financeira, e é o que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos materiais. Ter um planejamento financeiro. O planejamento financeiro ajuda a entender para onde o dinheiro está indo. Ao controlar os gastos, você evita surpresas no final do mês, como contas não pagas ou excessos em despesas. E aí vem aquela perguntinha, né? Todos os recursos que você tem na sua casa, você sabe para onde eles estão indo? A fascinação do crédito, a fascinação de um cartão de crédito faz com que às vezes você compre algo sem ter o dinheiro e sem fazer previsão de onde virá. Você confere cada valor que é gasto, para onde ele está indo? E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Quando você começa o início do mês, você sabe exatamente quanto você tem de entrada e quanto você vai ter de saída. E quando chega no final do mês, as suas entradas, ou seja, o que você ganhou, são maiores do aquilo que você gastou. Se a conta não está batendo, se não está batendo, é hora de você ver por onde está saindo. Porque isso é lógica. A matemática é lógica. Então você precisa repensar em caminhos para solucionar isso. Uma segunda renda, ou fechar uma torneirinha que está vazando aí, né? Torneirinha que está levando recursos que você não tem se atinado. Com um bom planejamento financeiro, você consegue criar uma reserva de emergência. Isso é crucial para lidar com imprevistos, como desemprego, acidentes ou emergências de saúde. O que é essa reserva de emergência? Os especialistas dizem que é o seu custo de vida que você deveria ter guardado, pelo menos acho que são de 3 a 6 meses, que você deveria ter guardado já. Tá? Se você, por exemplo, ficar sem emprego hoje. Ter essa segurança financeira pode reduzir o estresse e a ansiedade nos momentos de crise, no imprevisto. Está lá na reserva de emergência. O carro quebrou, inesperado, foi uma situação inesperada. Você tem a reserva de emergência. Algumas sugestões importantes aqui para a gente. Reunir sua família e expor os ganhos, os gastos, para que todos participem do controle das despesas domésticas. Quem ajuda a gastar também deve ajudar a economizar. Os filhos devem saber. Se os filhos não sabem quanto tem, eles vão, mãe, quero dinheiro, mãe, tem dinheiro. Né? Eu já contei essa história aqui umas 500 vezes, mas vou repetir. Para a gente, quando eu era criança, ir para a escola, ir para a cantina, era um negócio
Não lembro o dia que eu fui para a cantina comprar. Cantina é o lugar do lanche lá da escola. Não lembro. A gente sabia que não tinha o recurso. Por isso a gente levava o lanchinho, nem pedia o dinheiro. Levava o lanchinho feito em casa. Sabe? Era aquele lanchinho, era aquele que tinha que satisfazer. Por isso é importante que conversem sobre esse assunto. Converse quanto que está custando a escola, quanto custa o material, quanto custa o uniforme, quanto está custando água, quanto está custando luz, quanto está custando internet, quanto gasta de comida, se você paga aluguel, quanto está pagando de aluguel, se o filho vai de transporte público ou de transporte particular, ele precisa saber quanto custa o tênis. Provérbios, é que eu pensei aqui uma outra coisa que eu tenho que dizer. Esses dias eu li uma matéria sobre se você dividisse quanto você ganha por hora, pega por mês, por exemplo, seu salário por mês. Quanto você ganha por hora, divide as horas que você trabalha pelo valor. Vai dar o valor que você ganha por hora. E aí, quando você for comprar um produto, pensa quantas horas, ou quando você tiver que pagar uma conta, quantas horas você tem que trabalhar para comprar aquele produto. Você já fez esse cálculo? É bem interessante pensar nisso. Até para os próprios filhos. Papai vai ter que trabalhar tantas horas para você ganhar esse tênis. Porque às vezes a gente não faz essa equação, sabe? E aí o dinheiro a gente não tem responsabilidade sobre ele. E os filhos não crescem com isso. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com aquilo que você tem. Isaías 55, verso 2 vai dizer: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com os filhos manjares. Aprender a usar corretamente. Pode entrar aqui no lazer, pode entrar o recurso, vou usar como lazer? É óbvio que pode. Mas a família precisa saber, os filhos precisam saber que o lazer vai custar tanto, que esse passeio vai custar tanto, que a viagem para a casa da vovó no final do ano custou tanto, que o presente de Natal custou tanto, que um jantar, uma ceia de Natal custou tanto. Dá para entender? Tudo o que a gente faz, e isso está dentro do planejamento financeiro, a previsão que a gente tem, tá? Aquilo que a gente quer. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Dicas para montar o orçamento mensal. Primeiro, avalie a sua renda. Liste todas as fontes de rendas mensais. Salário, renda extra, investimento. Seja realista e inclua apenas o valor que você realmente recebe. Então, quanto que está entrando? Tá? Defina suas metas financeiras. As de curto, médio e longo prazo. O que é curto? É aquilo que eu tenho, né? Pagar dívidas, economizar para uma viagem. Aquilo que é de todo mês. Médio, comprar um carro, fazer um curso, investir em você. Aquilo que é de longo prazo, aposentadoria, comprar uma casa. E eu vou dizer, vai chegar. Vai chegar. Tudo que é de longo prazo também chega. Identifique e classifique os seus gastos. E aqui é importante, ó. Então, as despesas fixas, tá? As variáveis e os investimentos. As despesas fixas é aquilo de todo mês. Contas que não mudam mensalmente, dízimos e ofertas, aquilo que eu estou devolvendo para Deus, aluguel, contas de luz, internet, parcela de empréstimo. Despesas variáveis, alimentação, transporte, lazer, compras. E aqui tem uma continha bem simples de fazer, que é o 50, 30, 20, que vai dar 100%. Eu tenho alguns minutinhos, posso ir para o quadro aqui rapidinho, diretora? Vamos lá, olha aqui, ó. Deixa eu fazer rapidinho contigo aqui, ó. Isso aqui é de forma bem simples, tá? Então eu tenho lá um recurso assim, ó, de 100% que eu ganho, né? Então vamos pensar aqui para ficar mais fácil, né? Lógico que é só para que seja 100%, sejam
R$1.000. Então, eu vou dividir isso em 50, 30, 20. Eu não sou especialista, eu sou mais um curioso, né? Tá? Então, eu tenho assim, ó. Então, desses, eu vou dividir os meus recursos em 50% para as despesas que são fixas, né? Que são aqui, 50% vai dar 500, né? 30% vai dar 300 aqui para esse recurso e 20% vai dar 200. Então, aqui são as fixas, aqui são as variáveis, aquilo que eu posso mudar. Então, fixa vai ter aluguel, recursos que não tem como mudar, né? Que você vai ter todos os meses. E aqui vão ser os investimentos, os planos que você tem. Aqui vai estar... você vai pegar a sua reserva de emergência, uma viagem que você quer fazer. As variáveis são aquilo que você pode alterar, né? Então vamos pensar aqui juntos, né? Você faz essa divisão, por exemplo, aqui, isso aqui não tem como mudar, não tem como tirar. As variáveis é aquilo que pode mudar, é uma saída, é um lanche, é um presente. Então, faça essa divisão e que juntos os seus filhos possam saber disso. E no final, então eu coloquei aqui, né? Quando eu vou fazer essa divisão orçamentária, né, eu vou colocar os débitos, né, e os créditos. Então é o que eu tenho de crédito, o que entrou dos meus recursos. Daí eu vou fazer a divisão dos 50, 30, 20. E aqui os débitos, as despesas fixas e as despesas variáveis. No final da conta, o que entrar de crédito tem que ser maior do que aquilo que entrou de débito. É simples, parece ser complicado, porque em realidade, como eu mencionei, isto vai mexer um pouco com os nossos gostos pessoais, sabe? Com as nossas vontades. Por exemplo, nas variáveis. Eu coloco lá, eu coloquei nas fixas lanche para a escola. Mas eu posso até mexer nessas despesas fixas. Posso tornar ela uma despesa variável, ou seja, não vai comprar na cantina. Então nós vamos eliminar esse recurso, vai levar um lanche mais barato de casa, né? Eu tenho lá uma despesa de transporte. Não, agora eu vou colocar um transporte que seja um transporte público. Você entende como a gente pode mexer? Agora, isso tem a ver com as nossas vontades. Está lá nas despesas variáveis, as minhas saídas, os meus jantares, os meus passeios, mas eu não coloquei dentro do orçamento. Mas é uma despesa variável e isso está consumindo os meus recursos. Agora eu vou começar a controlar e não vou ter mais isso, entende? Não vou. E aí vem dicas que são bem legais, por exemplo, eu não vou ao supermercado no momento que eu tiver com fome, né? Não vou ao supermercado quando eu estou mais suscetível. Eu passo na frente de uma loja, eu tenho vontade de comprar algo. Não, mas isso está dentro do orçamento, isso está no planejado. Então, são algumas dicas para a gente. E acompanhar as despesas, acompanhe os seus gastos de perto. Você pode usar aplicativos de controle financeiro, planilha. O ideal é registrar todas as despesas, não importa quão pequenas elas sejam. E aqui, nada melhor se não tem aplicativo, se não... Usa a cadernetinha, papelzinho, anota. Anota no celular onde que estão saindo. E ajuste os gastos, como eu estava mencionando. Veja onde é possível cortar ou reduzir os custos. Pergunte para você, preciso realmente de tudo que eu estou comprando? Aquelas 3 perguntinhas, eu tenho dinheiro, tem que ser agora, realmente eu preciso disso? Posso negociar alguns custos fixos, como planos de celular ou internet? Eu posso ir buscar algo que seja mais barato. Determine quanto você vai poupar. Então ali no quadro está lá, investimentos. 20% do que eu ganho, 20% dos nossos recursos, dizem os especialistas, deveria ser exatamente para investimentos. Eu gosto de pensar sempre que antes de colocar o valor total de crédito, a primeira coisa é devolver para Deus aquilo que pertence a Ele.
e depois sim eu vou dividir o que eu tenho, entende? Então, primeiro, no caso de 1.000 ali, eu contaria a partir do 900, porque 10% eu devolvi para Deus, porque isso pertence a Ele, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então é para a gente pensar juntos aqui. Para analisar as suas despesas, define um valor que você conseguirá economizar todo mês. A sugestão é economizar de 10 a 30, né? Ali a gente fez o 20, da sua renda líquida, dependendo da sua realidade. Estabeleça, a gente já citou, um fundo de emergência. É essencial ter uma reserva para emergência, doença, perda de emprego, imprevisto. E eu já citei, de 3 a 6 meses é o que os especialistas sugerem. Revise e ajuste regularmente. Então dê uma olhada lá, o planejamento financeiro não é algo fixo. A cada mês revise o orçamento e ajuste conforme as mudanças na sua renda ou nos seus gastos. A gente procura fazer isso no início de todo mês. Qual é a previsão? A gente já tem uma base, né, para a distribuição, mas existem ajustes que podem ser feitos naquele mês. E não esqueça, conselho de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Honrar a Deus com todos os meus recursos. Honrar a Deus com tudo aquilo que eu faço. Honrar a Deus quando eu vou ao supermercado, honrar a Deus quando eu vou a uma loja, honrar a Deus quando eu vou a um restaurante, honrar a Deus com os meus bens. Eu estou falando para você que precisa trabalhar suas emoções, que precisa repensar nos seus princípios, na forma como você foi ensinado. Eu quero te dizer, meu querido, nunca é tarde para a gente visualizar uma nova possibilidade. Nunca é tarde para a gente repensar. Se eu estou falando para você que ao longo da vida nunca fez isso, nunca parou, nunca avaliou, nunca fez orçamento, não importa. O Senhor pode transformar este momento. Acredite nisso. E eu quero orar para que você tenha um ano abençoado na sua família, no que diz respeito aos recursos financeiros. Agora, não esqueça que todos estejam unidos nesse propósito. Pai, obrigado pelas orientações técnicas. Obrigado pelas orientações espirituais. Que a gente te abençoe com tudo que a gente tem. Que as nossas ações reflitam a tua grandeza, o teu caráter, que a gente honre com tudo aquilo que a gente possui, que a gente honre o seu nome com as nossas atitudes. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente se encontra amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.